onde eu converso com a pesquisadora da Embrapa Florestas, a Rossana Cati de Godoy. Rossana, bom dia. Bom dia. Onde você está que está tanto frio assim? Imagino que é em Curitiba. Eu estou em Colombo, que é um pouquinho mais frio que Curitiba. Colombo? Colombo, na Embrapa Florestas. Então tá bom. Olha, nós vamos falar hoje de uma coisa que eu gosto muito. Adoro pinhão. Adoro pinhão. Pinhão na culinária. Todo mundo pensa no pinhão só na festa junina, porque é o período do fruto, né? Mas o pinhão na culinária é um negócio espetacular. Dá para você fazer coisas incríveis. Eu, como gosto de pilotar um fogão de vez em quando, sou metido a chefe, porque eu não sou chefe. Então, o pinhão faz parte lá das coisas que eu uso. Mas eu tenho um problema sério com o pinhão, e como todo mundo tem. E você vai falar, qual é o problema? Olha, tem vários, né? Não sei se estão Primeiro, pensando a mesma coisa. primeiro deles, O descascar o pinhão. tem Não, descascar o descascar o pinhão. pinhão. Descascar o pinhão. Existe alguma, que nem tem aquele que tira caroço da azeitona, existe alguma ferramentazinha que facilita a vida? Porque o método mais tradicional é aquele, você corta ali a parte de trás do pinhão, cozinha, depois a partir daquela abertura você abre. Tem alguma maquininha tipo a que tira o caroço da azeitona? Tem assim uns descascadores manuais que você coloca o pinhão numa base de madeira e você pressiona, ele corta, aí você abre. Aí tem também os descascadores que você passa o pinhão cozido entre dois cilindros e aquela pressão exercida pelo cilindro faz com que ele solte, né? Tá. Mas aí seria o pinhão cozido. Mas aqui no sul o pessoal usa bastante o descascador manual mesmo. Bom, então... Que é a base de madeira e uma faquinha que corta. Então eu vou pedir para o meu irmão que mora lá em Chapecó, lá deve ter, para ele me mandar um descascador de pinhão. Porque lá, com certeza... Isso. Então já está... Vai facilitar para você, sim. Se vai facilitar. Para mim e para todo mundo. Vem cá. Vamos falar um pouquinho do pinhão mesmo. Agora. O pinhão, agora estamos na época, né? Vamos começar falando do fruto. Uhum. Bem na época. Nós estamos agora nas festas juninas, o junho é um mês que temos muita comercialização de pinhão. Nós temos a presença das festas juninas, né, que são festividades marcantes aqui no sul, e ele está lá sempre presente nessas festas, né? Uhum. O pinhão, ele solta daquela, eu não sei como é que é o nome, né? Lá, apareceu ali a imagem. Depois aí ele solta. Inclusive tem um período em que é proibido colher, porque é para não prejudicar, né? Tem um período certo, tem uma regulamentação para isso, para proteger. Isso, ela foi essa instrução normativa, ela foi modificada agora a partir do dia 1º de abril, que pode comercializar o pinhão, né? Para evitar que as pessoas vendam, comercializem o pinhão ainda verde, né? Na pinha imatura. Ok. E vamos falar dos problemas do pinhão. A árvore eu acho muito linda e maravilhosa, mas quando despenca um galho daqueles lá tem um peso danado. Tem gente que tem o pinheiro perto da casa, assim, cuidado, gente, não planta perto da casa não, que se cair em cima do telhado vai ser um prejuízo danado, hein? Conta para mim. Agora eles prendem os galhos também. Ah, é? Isso eu não sabia. Eu já não sabia. Bom, você veio para falar especificamente sobre a broca que ataca os pinhões. Que problema é esse, Rossana? Então, a broca, ela é uma praga nativa, né? Que ela é de uma borboletinha, que é a Cydia araucariaceae, e ela ataca a pinha ainda verde. Aí, quando ela ataca, ela faz a postura dela na pinha ainda verde, e quando, às vezes, a pessoa já coleta esse pinhão, ele já está atacado, né? E aí ela se manifesta mais no pinhão depois da colheita, que é essa parte que a gente trabalha mais aqui, né? Trabalha na parte mais pós-colheita. Quer dizer que ela não atinge... E ela... ela não atinge o pinhão quando o pinhão está na araucária ainda, na árvore. É o problema depois da colheita, é isso? Não, ela
começa lá, sabe? O Tá. ataque dela começa lá. Por isso que ela é de difícil controle, né? Imagina ter que fazer um controle químico numa árvore como a araucária, e também porque o pinhão é um alimento natural, né? Pois Então, nós é. temos que tratá-lo como alimento natural. E aí, assim, depois que colhe, aparecem mais os problemas, né? Mas ele já vem atacado. E aí é que eu fui buscar um cafezinho aqui, porque está frio, mas eu venho com o cafezinho aqui para conversar com você, não tem problema. Eu me esquento com o meu cafezinho aqui. Pode botar no ar, Ala. E é uma coisa... E como é que faz para combater? Porque a árvore do pinhão é alta, é lá em cima. A colheita se dá, inclusive, o aproveitamento quando os frutos caem. Como é que chama aquela... É a cabaça, não? Como é que chama? pinha. A pinha. Quando a pinha. Quando a pinha cai, não é isso? Que se colhe no chão, não é isso? Então, tem vários tipos, né? Por exemplo, aqui no Paraná, a maioria coleta quando ela abre, né? Ela abre e solta a semente. Mas em Santa Catarina, eles colhem a pinha e deixa ela terminar a maturação dela, completar num local. Eles armazenam. Tá. E essa broca, como é que se combate ela? Tem que combater a vespinha, que ela com o pinhão ainda verde, ainda lá em cima. É difícil porque ainda, né, a Embrapa ainda está estudando o ciclo biológico dessa praga, mas ela é difícil combater porque você vai ter, como é que você vai fazer esse controle químico lá em cima, né? A não sei que parta-se para outros mecanismos, como controle biológico, mas isso tudo ainda carece de muitos estudos, muitas pesquisas para começar um controle efetivo, né? Então, como essa saída ainda hoje, né, no panorama de hoje, ainda está difícil de conseguir, então partimos para tentar identificar quais pinhões estão atacados pela broca. Pelo menos o consumidor ele pode fazer a sua seleção, né, e evitar assim o desgosto, digamos assim, de consumir um pinhão brocado, porque ela muda o sabor, né? Ela deixa a semente amarga, e sem falar em outras coisas, né? Ela deixa excrementos também, ele não fica nada agradável. Então, a gente partiu, como o controle hoje é difícil, vamos tentar pelo menos identificar, né, quais as sementes que podem ser selecionadas. Bom, eu vou me meter no trabalho de pesquisa de vocês aqui. Quem sou eu? Sou só um jornalista. Mas vem cá, vocês estão estudando métodos de controle. A pulverização aérea, por exemplo, ela existe para muitas culturas. Será que ela não viabilizaria esse controle da vespinha? Ou até o uso de drones hoje, como nós temos drones sendo usados para tantas coisas hoje na agricultura, não seria um caminho para daí, depois de identificada a vespa, claro, combatê-la? Olha, todas as possibilidades, elas são sempre revisadas, né, nos projetos de pesquisa, mas, assim, existem sim algumas coisas caminhando, né? E o pessoal leva em consideração uma série de coisas, né? Claro que combater o inseto pensando sempre no agrotóxico é mais fácil, né? Você aplica, você mata o inseto, mas assim, até para você tornar esse controle químico mais efetivo, a gente precisa de mais estudos, né? Para não jogar o produto químico fora. Saber qual a época que ela ataca mais, de que forma pode fazer esse controle. Ainda tem muitas alternativas, de repente, armadilhas, testar coisas mais assim, como é que eu falo? Linhas mais verdes, né, de combate, porque o pinhão, o forte dele é que ele é um alimento naturalmente orgânico, não é um alimento que recebe agrotóxicos, então a gente tenta ir pelas saídas assim, né, manter essa característica dele como um alimento natural. Tá. Para a gente terminar, então, por enquanto vocês trabalham no processo de identificação da broca do pinhão, para que... Eu tenho uma travessa de pinhão lá na geladeira em casa, acho que eu vou até botar na panela de pressão hoje para cozinhar. Mas eu quero saber, eu vou olhar e quero saber se tem broca ou se não tem broca. Como é que eu identifico? Então, é fácil, né? Nós identificamos assim,
você pega uma porção de pinhão e mergulha ele num recipiente com água. Mergulha, né? Tipo, uma porção de pinhão e 3 de água. Porque esse pinhão tem que ficar dentro da água. Aí você vai ver que na água, o pinhão ruim material... Vai boiar. Vai boiar o pinhão ruim? Ele vai assumir 3 posições dentro da água. Ou ele afunda, ou ele fica com a ponta dele virada para baixo, em pé, ele fica em equilíbrio, nem deita, nem flutua, ou ele fica flutuando na parte de cima do recipiente. Esses que estão flutuando na parte de cima do recipiente, deitado, assim, flutuando, pode retirar, que esse aí, pelo menos, no mínimo 50% dele já vai ter broca. Olha que interessante. Esses que ficam com a ponta para baixo, ele ainda é duvidoso. Ele ainda pode conter broca. Então, esse, assim, para a gente visando não perder o pinhão, a gente coloca esse pinhão, já estamos aqui já trabalhando com projetos de agroindústria, então ele vai para a produção de farinha, porque daí você descasca ele, corta, você consegue separar. E qual é o pinhão bom? E o que deita no fundo, esse é o que você pode cozinhar, que ele tem muito menor chance de ter broca do que os outros. Legal, Rossana. Tá aí a dica, então. Pinhão que boia, pode descartar. Pinhão que fica de cabeça para baixo. Porque tá querendo... Biquinho para baixo? Biquinho para baixo. É a cabeça para baixo. Tá querendo ficar doidão, entendeu? Tá começando a ficar doidão porque a broca tá lá para atingir ele ou não. Tira esse de lado e separa e põe ele em observação. E o que deita é o que tá bom. Legal. É isso daí. Que a gente fez vários testes, assim, sabe? Então, isso deu uma diferença estatística mesmo, né? Então, a gente está fazendo assim para selecionar. Legal, Rossana. Enquanto não tenha algo mais efetivo, né? Pelo menos vamos tentar ir separando para as pessoas terem uma experiência sensorial mais agradável possível com a degustação do pinhão. Muito bom. E para a pesquisa de vocês, eu acho que vocês estão caminhando para o sentido do controle biológico, que é o grande caminho que a agricultura tem tomado hoje no mundo todo, com um crescimento de mais de 25%, algo em torno de 25% ao ano do controle biológico, que por enquanto ainda é usado com o controle químico, mas fatalmente para certos problemas aí, nós teremos só controle biológico, e isso não estou falando eu de boca, eu estou falando pelo que eu já ouvi de diversos cientistas em matéria de controle biológico. E aí sim, pode ser que seja possível colocar através de um drone, alguma vespinha que combata naturalmente essa vespa, ou que vá nos ovos dela, ou que torne essa vespa, os machos estéreis, para não deixarem que as fêmeas reproduzam. Alguma coisa nesse sentido. A gente aguarda notícias então. E por enquanto, vou pegar minha travessa de pinhão lá em casa, chegando à tarde em casa, já vou botar na bacia com água. E vou seguir a sua regra. Depois você me conta, tá? Depois te conto. Ó, deitou, tá bom, no fundo. Ficou boiando, tira fora. Tá de cabeça para baixo, doidão. Opa, põe em observação. Vê se passa a doideira dele. Tá bom? Tá ótimo. Obrigado, Rossana. O endereço de vocês da Embrapa Florestas qual é? www? Pode entrar www.embrapa.br e ali entra na Embrapa Florestas. É Legal. mais fácil. Rossana, muito obrigado. Bom frio para você aí em Colombo, no Paraná.